Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou estar dando mais um testemunho desses que nós vivenciamos, né? E na verdade são fatos verídicos, de uma trajetória de muitos anos dentro do sistema religioso, participando das igrejas, dos trabalhos, viajando pelo país, pastoreando em diversos estados brasileiros. Então tem muita história para contar. E se alguém, porventura, né, perguntar, pastor, qual o motivo, né, da exposição de tais fatos e acontecimentos, né, que muitas vezes deixam as pessoas com a pulga atrás da orelha sobre pastores, igrejas, pregadores? Irmãos, na verdade é assim, nós temos que nos pautar pela Bíblia e pela pessoa de Jesus Cristo, pelo Senhor Jesus, pelos ensinamentos que a Bíblia nos propõe, e não em homens. E quando a gente faz dos homens o nosso alicerce, o nosso, digamos assim, a nossa base de apoio, nós contrariamos a fé, que a fé é fundamentada no invisível. A definição da fé, segundo Hebreus 11, o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza e a convicção das coisas que se esperam. Então a síntese da fé, ela é baseada no invisível, mas baseada naquilo que a Bíblia fala, o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Ele é invisível aos nossos olhos naturais, talvez não palpável, não tangível fisicamente falando, metafísico, espiritual, porém vivo, poderoso e suficiente. Mas quando nós apoiamos a nossa fé em homens, nós tropeçamos. Então, basicamente, a exposição de tais fatos gerou em mim amadurecimento e gera em você que está ouvindo, acompanhando o canal, amadurecimento também. Vou falar hoje sobre um fato aterrador. Eu quero dedicar 2 vídeos sobre esse pregador, porque esse cara tem muita história, muito rolo, muita coisa grossa envolvendo o nome dele. E inclusive ele foi matéria do Fuxico Gospel e eu já levei ele para pregar numa igreja que eu pastoreava quando eu não sabia da índole dele e também não sabia das histórias. Depois eu soube de muitas histórias. Então eu vou começar por uma das histórias, né, que vai envolver 2 tempos no mesmo local, onde esse pregador barra, né, pastor esteve, que digamos assim, de uma crueldade, sabe? Que às vezes as pessoas custam acreditar, mas o fato de conhecimento de praticamente toda a cidade aonde esse fato aconteceu. E então eu vou dividir em 2 partes, tá? Esse vídeo aqui. E depois eu vou fazer um outro vídeo de quando eu levei ele na minha igreja, as coisas que a igreja que eu cuidava estava sob a minha responsabilidade, né? Leia-se quando eu digo minha igreja, a igreja de Jesus, mas no sentido de estar sob a minha responsabilidade na época. Então, assim, esse fato aconteceu veridicamente. Esse pregador, ele era um itinerante, um pregador que viajava por diversos lugares. E aí, quando a barra queimava muito num lugar, num estado, numa cidade, ele ia para outro estado, outra cidade, e ali ele continuava fazendo as picaretagens dele. E por fim, né, inclusive acabou sendo matéria no Push Gospel. O segundo vídeo eu vou fazer, inclusive, dedicado a essa matéria que o Fuxico Gospel fez também. Vou estar elencando dentro desse segundo vídeo essa matéria que saiu sobre ele no Fuxico Gospel. Ele, então, foi pregar em uma igreja. Essa igreja tinha uma pastora, fato assim que, sabe, eu não sou contra mulheres co-pastorearem junto com seus esposos,
de forma nenhuma não poderia ser contra, porque a mulher ela tem um papel muito importante dentro da questão administrativa, organizacional, na parte de eventos. As esposas de pastores que co-pastoreiam com seus pastores, com seus esposos, perdão, elas são peça fundamental na questão da administração eclesiástica. Então eu valorizo muito o trabalho das irmãs, sempre fui amigo das irmãs, apoiador do Ministério Feminino, então eu não sou contra o desenvolvimento do Ministério Feminino. Que a mulher pregue, que a mulher co-pastoreie com seu esposo, que a mulher dirige trabalhos, que a mulher, enfim, a mulher é Cristo. Na cruz, Paulo diz, ele tirou toda a diferença entre branco e negro, entre patrão e escravo, entre judeu e grego, entre homem e mulher. Não há distinção diante da cruz de Cristo. Então todos nós somos iguais. Se Deus usa os homens, pode usar perfeitamente as mulheres, e usa até mais as mulheres do que os homens muitas vezes. Então, mas fato é que essa irmã, ela tinha ali uma lacuna na sua vida, né, que possivelmente seria esse o motivo dela ter ficado tão vulnerável ao ataque desse lobo disfarçado de ovelha. Ele foi pregar lá. Essa irmã tinha o seu esposo, que era de fato com ela os presidentes do ministério da igreja, né? Os dois dirigiam essa igreja com um número considerável de membros, porém o seu esposo era cadeirante. Seu esposo era cadeirante, não sei dizer para vocês, né, por que ele se tornou cadeirante, o que aconteceu com ele. Eu sei que ele era cadeirante e ela acabava assumindo o protagonismo dentro da igreja pelo fato das limitações do seu marido, dado o fato de que ele, né, então, era cadeirante. Não impossibilita de pregar, não impossibilita de administrar, dirigir, mas vai limitar o raio de ação da pessoa muito, essa falta de condição de mobilidade. E ela então, com isso, se engrandeceu dentro do ministério, dentro da igreja, né, como peça, digamos, principal dentro desse ministério, e convidou esse pregador então para ir lá na sua igreja ministrar. O mesmo já tinha um histórico muito antigo de problemas com mulheres, em vários lugares que ia, assediava e obtinha, né, lograva êxito no assédio em muitas mulheres, e tinha inclusive uma preferência por mulheres casadas. E não foi diferente com essa pastora. Ele acabou, digamos assim, de alguma forma ele persuadia. Isso eu vou falar no segundo vídeo, porque quando eu levei ele na igreja que eu pastoreava, ele conseguiu, sem eu ver, sem assim ninguém perceber, ele conseguiu de alguma forma assediar a menina que era líder dos jovens e conseguiu dormir com a menina. E eu fiquei sabendo só depois que ele foi embora, porque a menina veio e confessou para mim. Então ele foi lá, passou a conversa na pastora essa, num culto que ele foi, em um culto que ele foi, ele conseguiu persuadir ela a fazer a cabeça dela. Eu sei que aí veio a queda dela, que com certeza já estava caído. Na verdade, quem, né, digamos assim, está na frente de um trabalho, cuidando da igreja, envolvido com a obra, na dinâmica ministerial, a pessoa, ela adultera, é porque a pessoa já está caída. Ali ela precisava só de um empurrãozinho, né, que esse cara deu esse empurrãozinho que ela precisava. Disso aí se tornou então um caso meio que secreto dela com esse pregador. Enquanto ele estava itinerando naquela região, ministrando, volta e meia ele ia lá, né? Não se sabe se na casa dela ou fora, possivelmente fora, se encontravam, e ali então eles se entrelaçavam em laços diabólicos de paixão satânica. E por fim ele conseguiu entrar na mente dela, talvez viu ali um
um terreno fértil para um possível crescimento e uma estabilidade financeira, porque o itinerante, ele até certo ponto, ele vive uma vida difícil porque ganha um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui, às vezes tem, às vezes não tem, e entendeu? E todo itinerante procura uma estabilidade. São poucos que ficam famosos e grandes, né? Como alguns pregadores que tem no Brasil aí que podem hoje cobrar cachês exorbitantes, coisa que totalmente questionável, mas a igreja ela se retroalimenta desse tipo de eventos, pregadores, celebridades, e então os pregadores de posse desse conhecimento acabam cobrando altos cachês e assim vai o barco da igreja brasileira, o pão e circo da igreja brasileira. Mas, a verdade seja dito, a grande maioria dos itinerantes vive uma vida difícil, que é uma vida de incertezas na parte da estabilidade financeira. Se tem eventos, se tem campanha, dependendo da igreja, o tamanho da igreja, o número de membros, a generosidade dos pastores, tem o que comer, tem o que vestir, se não tem, não tem. E aí a pessoa passa dificuldade. O que não justifica determinados tipos de atitudes, como a desse camarada aí que eu estou aqui falando, que eu conheço muito bem a pessoa. E ele então conseguiu fazer a cabeça da pastora. Veja bem, irmãos, o que a mulher fez pelo cara. A mulher pegou e falou com o esposo dela, tirou o esposo dela da presidência do ministério, construiu uma casinha nos fundos da igreja e deixou o marido cadeirante morando nos fundos da igreja numa casinha improvisada. E casou com o pregador esse, dentro da igreja, toda de branco, de véu e grinalda. E o esposo cadeirante ficou morando nos fundos da igreja numa casinha improvisada. Gente, nesse ponto aqui eu faço uma pergunta. Como que os membros aceitam uma coisa dessa? Não, o pessoal, gente, o pessoal assim, é muito cara de pau. O pessoal é muito cara de pau. Eu começo a pensar naquele pastor lá de uma igreja batista do Rio de Janeiro, esqueci o nome dele, que ele fez um vídeo muito famoso falando que quem não era dizimista não tinha direito de sentar na igreja, não tinha direito de entrar dentro do templo, porque o templo era comprado com dízimo, não tinha direito de nem chegar perto da igreja, porque tudo aquilo ali, a transmissão, o som, as cadeiras, e ele inclusive faz uma comparação: se eu sou ladrão porque roubo o dízimo, você é ladrão porque rouba a Deus, nós somos parceiros e tal. Você sabe de que eu tô falando. Esse cara aí, ele engravidou uma obreira dele, esposa de um obreiro de confiança dele, e ocultou a história até a menina ter 10 anos de idade, quando foi descoberto. O caso deu um escândalo, ele acabou sendo expulso da Convenção Batista, perdeu a posição na igreja por pressão dos de fora, e os próprios membros assinaram uma carta pedindo o retorno desse pastor às atividades de liderança da igreja, na qual ele manteve uma amante durante vários anos com uma filha que ele fez na esposa de um dos seus melhores obreiros. Aí vocês observam, os membros pediram a volta do pastor para frente, para a liderança da igreja. Agora vocês imaginam uma igreja aonde o pastor lá, quem sabe um dia não foi cadeirante, ou mesmo sendo cadeirante, sempre esteve ali, com muitas limitações, muitas lutas, muita dificuldade, conduzindo aquela igreja, conduzindo aquele rebanho, com certeza trazendo o ensino da palavra, porque o pastor da igreja era o homem, e com todas as suas dificuldades, as suas lutas. Você imagina como é que ficou o psicológico desse pastor?
Você imagina como que ele se sentiu humilhado, estando na condição que ele estava, ser jogado para os fundos da igreja, ser tirado da presidência do ministério, e a mulher, a esposa, uma mau caráter, sem vergonha, pilantra, bisca, pegar e colocar um outro cara de fora no legado que o pastor construiu com ela, o ex-marido. Por fim, casou com ela, tá? Ele já era casado com uma outra mulher. Isso aí eu vou contar no outro vídeo. Como que ele tirou a menina de 14 anos da igreja onde a menina estava, levou a menina para outro estado. Por fim, a menina estava, depois que ele abandonou ela, a menina estava na pista, alcoólatra, virou uma mulher, moça, jovem, que andava de caso em caso, de homem em homem, cada dia tendo um homem diferente, por causa desse cara. E há quem atrele esse lapso de tempo dele ter deixado essa menina, que já não tinha mais 14, tinha mais, porque eles ficaram anos juntos, que ele largou a menina essa para poder ficar com a pastora essa. E aí ele ficou ali com o presidente da igreja junto com a pastora. E como ele já tinha um histórico muito terrível de roubo de dinheiro na igreja, ele de alguma forma, se ele dirigia um departamento, se ele cuidava um culto, se ele tinha acesso ao dinheiro da igreja, de alguma forma ele roubava o dinheiro da igreja. E com o passar do tempo, a pastora essa passa aquele fogo da paixão e ela vai começando a observar os traços de um psicopata, de um maníaco, de um monstro. Ele começa então a adulterar com outras mulheres da igreja e começa então a ter acesso a valores da igreja, começa a subtrair os valores da igreja, começa a roubar dentro da igreja, que a mulher pegou e tirou o esposo, que era pastor, para botar ele no lugar do esposo. A situação que na internet ela postou com tanto orgulho, o casamento, toda de branco, de véu e grinalda, aquela coisa toda, aquela ostentação, aquilo ali foi corroendo, porque, irmãos, pode demorar, mas Deus é justiça. E quando Deus ele vem com a sua justiça, é pesado. Muitos serão julgados lá no trono branco, lá no grande dia do julgamento, onde vai ser aberto os telões do céu e será exposto todos os pecados. Mas muitos são julgados aqui na terra já. E veio o julgamento para ela. Ela colocou um monstro, colocou um demônio, um cara endemoniado na frente do rebanho com ela. E o cara começou então a adulterar na igreja e roubar. Adulterar, roubar, adulterar, roubar. A situação ficou insustentável. O casamento durou 6 meses. Não sei se durou isso. E por fim eles se separaram. A igreja se fragmentou, virou em nada, porque embora a grande maioria aceitasse aquela situação ali da pastora se separar do marido cadeirante e colocar esse, porque tinha uma boa retórica, bom pregador, porque revelava, porque era um cara, né, de boa aparência, alguns não aceitaram. Ali, nessa situação inicial, já se perdeu um pouco da heresia. Com o estouro de que ele adulterava com algumas ovelhas ali da igreja, algumas mulheres da igreja, aí ficou pior ainda a situação. Acabou com a igreja da mulher.
acabou com a igreja do pastor cadeirante. E o cara saiu por aí. Dali, de forma muito rápida, para encerrar esse vídeo, ele foi acolhido numa outra igreja por um pastor já ancião que levou ele para uma agenda sem ter conhecimento dessa situação que aconteceu pregressa, que era uma de tantas, de dezenas de casos, só desse pregador que eu poderia... Gente, eu podia fazer uma playlist só desse cara. O cara é um fenômeno de escândalos. Um pastor idoso acolheu ele na mesma cidade, em outro lugar, e deu uma igreja para ele pastorear. Ele começou a pastorear a igreja e ele começou a fazer a mesma coisa. Ele começou a roubar, 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 roubar. E essa igreja, ela era dentro de uma comunidade. O dia que o pastor foi levantar ali os dados, talvez com o conselho fiscal, tesouraria, ou enfim, e foi realmente averiguado de fato que ele estava roubando, ele foi confrontado com as provas, simplesmente negou, mas não tinha mais como sustentar aquela situação. E aí o pastor foi fazer o culto, olha, veja bem a inocência do pastor, tadinho. Foi fazer o culto de despedida do pregador esse que roubou a esposa do cadeirante. E no culto de despedida dele, ali na hora, duas irmãs começaram a chorar copiosamente. E aí uma pegou e abriu a boca e disse, ele disse que ia ficar comigo, que ia casar comigo, e agora ele vai embora, e começou a chorar. Era uma de 17 a 18 e uma outra já perto da casa dos 40 também começou a chorar e começou a dizer, ele falou a mesma coisa para mim. Ele estava dormindo com duas da congregação, essa que o pastor idoso botou ele. E aí deu aquele tumulto na igreja quando as duas se revelaram, saíram para a rua, porque daí ali acabou o culto administrativo da tal da despedida do pregador. E as duas se pegaram no pau, é um termo que a gente fala no Rio Grande do Sul. As duas começaram a brigar, as duas discutir, saíram, se agarraram nos cabelos, as duas brigando, as duas mulheres, as duas irmãs, por causa do pregador. Não porque ele é meu, porque ele vai casar comigo, porque ele vai ficar comigo, porque eu amo ele, eu sou apaixonado por ele, porque não sei o que, mais. As duas começaram a brigar. E aquele vucu-vucu, aquele tumulto chamou a atenção dos trafi da comunidade. E eles foram lá para poder averiguar o que aconteceu. E aí o pessoal falou, não, é o seguinte, ó, o pastor aí que o nosso ancião aí colocou para pastorear a igreja estava roubando e estava adulterando com duas irmãs da igreja. E os caras não aceitam isso. Os caras não aceitam isso. Fim da história. Para ele não ser morto, ele teve que fugir da comunidade essa dentro do porta-mala de um carro. De alguém ali, dos irmãos ali, de forma aleatória, que deve ter se voluntariado, inclusive a pena e risco de perder a própria vida apoiando um cara desse. E ele fugiu dessa comunidade, dentro de um porta-mala para não ser morto. Então, pessoal, fica aqui mais uma história verídica, um testemunho verdadeiro. Eu vou fazer mais um vídeo sobre esse cara, porque eu levei esse cara para pregar numa igreja que eu pastoreava, porque não sabia quem ele era, ou melhor dizendo, não sabia o que ele fazia, conhecia ele, mas não sabia o que ele fazia. E por fim, muitas coisas horríveis aconteceram lá na igreja e na outras igrejas que ele pregou na região onde eu pastoreava na época. Então, fique ligado. Logo, logo vai ser mais um vídeo, né, a parte 2, sobre esse pregador, história verídica, cara que eu conheço e histórias incríveis. Pessoal, mais uma vez, fica aqui o meu pedido de, digamos assim, de ajuda, de apoio para poder levar o canal adiante. Eu estou gravando todos os dias 1, 2 vídeos na medida do possível e eu quero, assim, agradecer de coração cada irmão que tem ajudado e, embora não sejam uma pessoa, duas, mas assim, eu creio que vai chegar um tempo que
A gente vai ter aí 10, 15, 20 pessoas que vão estar nos ajudando até que o canal seja monetizado. Eu não sei, eu acho que vai demorar 3 meses, 4 meses para que o canal venha a ser monetizado, talvez mais, não sei, mas a gente está batalhando para que isso aconteça, porque tem que acontecer esse ano ainda. Você tem que somar 4.000 horas num ano. Se não somar 4.000 horas num ano, vira o ano, ele zera a contagem e você tem que começar tudo de novo. Então, assim, pessoal, nos ajudem pela única modalidade de ajuda que você pode me dar, que é através do Pix. Tá bom? Está aqui anexo no vídeo. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Grande abraço.